Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro. O nosso tema é o plano de Deus para a família, tá bom? E o nosso texto é de Gênesis 1, do 26 ao 31. Eu sempre coloco na apresentação, porque eu penso nos visitantes, nas pessoas que vão chegar na igreja, que não tem a sua Bíblia, né? Então, por essa razão eu coloco, mas os irmãos fiquem à vontade para usar a sua Bíblia, rabiscar, riscar, né? A minha Bíblia, irmãos, é toda rabiscada, porque se Deus falou no meu coração, eu já dou um jeito de anotar, porque eu posso esquecer depois. Então, sempre eu rabisco, anoto, né? Porque é importante para mim. E eu incentivo os irmãos a fazer o mesmo, tá? A palavra do nosso Deus nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, para que esta que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todos os répteis da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi, e viu Deus que tudo que tinha feito, e eis que tudo era muito bom, e foi tarde de manhã do dia sexto. Quando nós olhamos para esse texto precioso da palavra de Deus, nós vemos que Deus criou todas as coisas, mas Ele criou para quem? Para quem Deus criou todas as coisas? Para a família, para nós. Não é interessante isso? Para a família. E, na verdade, todo o plano de Deus está em volta da família. Nós falamos ontem à noite sobre isso, né? Que quando Deus criou o homem e a mulher, disse crescer, multiplicar e encher a terra. Quando Deus colocou na arca, Ele colocou uma família. Quando Ele chama Abraão, Ele chama a família. Quando o Salvador vai vir para esse mundo, Ele vem através de uma família. A igreja primitiva começou com famílias. Porque, na verdade, irmãos, a base é a família. Nós falamos ontem à noite, a família é o nosso maior patrimônio. Se nós falhamos ou erramos, ou não temos problema ou dificuldade na vida familiar, nós vamos falhar em todas as áreas da nossa vida, né? Repararam um jovem quando é solteiro, como ele é? Repararam? Tem um jovem solteiro aqui. Como é que é o nome dele? Gabriel. Fica em pé, Gabriel. Vira para lá, por favor. Ele é um jovem solteiro, olha só. Pode sentar agora, Gabriel. Qual é o seu nome? Seu nome é? Eu sou casado. Não, o seu nome? Meu nome é Leandro. E fica de pé e vira para lá. Viu alguma diferença, irmãos? O jovem solteiro, tadinho, é magro, judiado, acabar. Mas quando casa, é verdade, o casamento é uma bênção de Deus. Eu não vou falar das mulheres, porque não dá para fazer esse exemplo com mulher, né? Mas é interessante como Deus abençoa o casamento e a família. É maravilhoso, é só um exemplo, você é bonito, viu? Só estou brincando assim, mas um dia você vai ficar igual a gente, mais bonito ainda, tá? Tenha esperança, não desanime, fica firme. Quando Deus criou o ser humano, ele fez para que o ser humano convivesse sem família, portanto, todas as recomendações do Senhor no texto bíblico são perfeitamente aplicáveis ao nosso contexto familiar. Existem razões, objetivos, que estrutura a família dentro dos planos de Deus. Sem esses, a família fica desordenada, perdida dentro daquilo que a sua função, dentro da função que Deus colocou para ela. Então, quais são essas verdades que nós precisamos observar, né? Vamos falar junto? Essas aqui a gente está na escola dominical, né? Vamos junto? O que diz? Missão, visão, valores. Isso aqui é o que rege a família. O que rege uma família é a sua missão, a sua visão e os seus valores. Se a gente errar nisso daqui, irmãos, nós erraremos em tudo. Erraremos em tudo. Por quê?
Qual é a missão da família? Na reunião de casais que a gente teve aqui, né, na sexta-feira, né, nós falamos um pouco sobre isso, que a missão da família, na verdade, é refletir a imagem de Deus. Deus fez a família para, através dela, refletir a sua imagem, a sua santidade, a sua grandeza, o seu amor. Tá bom? Isaías 43:7 diz: todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei e eu também os fiz. Deus, quando criou o homem, ele tinha um alvo bem definido para a sua criação. Fomos criados para louvor da sua glória. Sendo assim, o homem só pode sentir o senso de realização se estiver cumprindo esse propósito para o qual ele foi criado, é o que nós falamos. Se nós não entendemos nossa missão, nós falhamos. E isso se estende para toda a família só é feliz quando cada membro dela está refletindo a imagem e a glória de Deus. Vivemos não para agradar a nossa carne, o nosso ego, mas para vivermos os planos e propósitos de Deus. Aquilo que nós falamos na sexta-feira. Ninguém casa para ser feliz. Alguém casou para ser feliz aqui? Se você casou para ser feliz, você está errado. Você casou para fazer a pessoa amada feliz. Porque quando nós casamos para ser felizes, irmão, nós nos tornamos muito egoístas, né? A gente quer as coisas para a gente. A gente vive para a gente. Mas quando nós casamos para fazer o outro feliz, a nossa alegria vira o outro feliz. E automaticamente a alegria do outro é nos ver feliz. Aí o círculo fica fechado e maravilhoso, né? Efésios capítulo 1, versículo 12, é um texto precioso que nos fala sobre isso, né? E a gente vai falar sobre ele logo mais, mas devemos entender isso, a nossa missão, que nós fomos feitos para a glória do Senhor, tá? A igreja de Corinto, Paulo escreve: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não se dê escândalos, nem a judeus, nem a gregos, mas nem a igreja de Deus. Obrigado, pastor. Eu estava ficando aqui meio com torcicolo, como diz o meu neto. Por essa razão, amados, a glória tem que ser de Deus. A nossa missão é essa. Quando Jesus me salvou, Ele salvou não somente a minha alma do inferno, da condenação eterna, Ele salvou meu casamento, Ele salvou minha família. E a grande verdade é que nesse momento Ele me deu como salvo uma missão, a missão de glorificar Seu nome através da minha família. Tá bom? Eu estou com um pouco de dificuldade aqui, porque eu acho que eu peguei foi o PowerPoint errado. Mas vai dar certo no final, vocês ficam firmes aí que a gente vai chegar no final, tá? A visão da família reflete a imagem, ou reproduz a imagem de Deus na terra. Então nós falamos sobre a missão. Qual é a nossa missão? A nossa missão é glorificar a Deus através da atitude que nós temos como membros de uma família. A segunda é a visão da família, reproduzir a imagem de Deus na terra. É impressionante esse texto de Gênesis 1:28, abre a sua Bíblia lá, realmente eu não coloquei aqui não. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha só o que Deus disse sobre essa grande verdade, essa grande realidade. Ele diz: e Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que move sobre a terra. É interessante que depois que Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem para eles, né? Reproduzam, multipliquem, frutifiquem. E quando o Senhor Deus criou o homem e a mulher, Ele deu essa ordem por qual razão? Para que a sua glória continuasse sendo manifesta em toda a terra. Para que a sua glória fosse vista em toda a terra. Tal verdade só pode ser cumprida dentro do contexto da família. É na família que existe a figura do pai, da mãe, e isso nós chamamos de princípio da família. E, consequentemente, os filhos são frutos dessa união.
Quando uma criança nasce fora do casamento, ela nasce órfã. Existe uma palavra que nós usamos muitas vezes, né? Órfãos de pais vivos, ou orfandade. Irmãos, como tem gente órfã nesse mundo de pais vivos? Eu fui um. Quando meu pai abandonou minha mãe, eu fiquei órfão de pai. Eu não sei o que é um abraço de um pai, eu não sei o que é o conselho de um pai, eu não sei o que é chorar no colo de um pai. Eu fiquei órfão. E aí vem as crises, né? Existe hoje tantas jovens e crianças com ansiedade, com depressão, não é verdade? Porque são órfãos de pais. Na verdade, essa visão, ela fica oculta. As pessoas não conseguem entender esse propósito. Recentemente, no meu ministério em Batatais, há poucos anos atrás, comecei a trabalhar com um casal que estava passando por uma separação, e eu fui visitar a família. E quando eu cheguei naquela casa, tinha um menininho, pequeno, mais ou menos do tamanho do filho do pastor. Quantos anos ele tem? 8 anos? 6 anos? Mais ou menos isso ele tinha. Irmãos, eu fiquei horrorizado porque o menino era um menino cabeludinho, mas aqui ele estava sem cabelo. Começava a ficar sem cabelo. Na minha idade até meio normal, natural isso, né? Mas um menino de 6 anos sem cabelo. E eu vi aquilo, eu sou muito curioso, eu perguntei para a avó, falei, escuta, o que está acontecendo? Por que ele está assim? Ele falou assim, ansiedade. Desde que a mãe e o pai separou, ele começou a perder o cabelo, ele não come direito, ele não dorme direito. Irmãos, o que vai ser dessa criança quando crescer? Aí depois nós temos um monte de homossexuais, um monte de lésbicas, por quê? Porque são frutos de relacionamentos fora do casamento, são frutos de relacionamentos que não prestou, que não deu certo, e são pessoas que odeiam a ideia de família, odeiam a ideia de ter alguém do sexo oposto do seu lado. Nós estamos trabalhando com famílias com esses problemas, lá em Franca. E não é fácil. Não é fácil porque o negócio é muito, muito complicado. Por essa razão, a ordem de Deus, a bênção de Deus é para quê? A bênção de Deus é para a família. Para a família. É interessante, né, que esse texto diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É interessante isso, irmão. Se Deus não estiver guardando, se Deus não estiver no controle, não vai dar certo. O Senhor é o que edifica a casa, né? Mas também é o Senhor quem protege a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Dentro dos valores que representam a imagem de Deus na família, está a criação dos filhos. Segundo a palavra de Deus, deve ser na doutrina e admoestação do Senhor. Há uma definição da palavra doutrina, né, para a gente pensar um pouco, é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Filhos precisam serem doutrinados dentro dos princípios bíblicos, conforme ordena Deus no livro de Deuteronômio. Eu gosto desse texto que diz, né? Deuteronômio 6:9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na verdade, os pais deveriam ensinar, discipular os seus filhos, para que eles pudessem crescer conhecendo a Deus e a sua palavra. Essa é a palavra. Discipulado não é coisa do Novo Testamento, discipulado é da vida. Sempre aconteceu e deveria acontecer. Meus filhos sofreram comigo no começo do meu casamento porque eu era igual ao meu padrasto. Honestamente, com muita vergonha eu digo isso. Eu tive que pedir perdão para os meus filhos em determinado momento da minha vida. Mas a minha ajudadora me ajudou muito. Como ela é uma mulher calma, ela é Carmanhã, olha o sobrenome dela, Carmanhã, né? E um dia ela falou, Almir, seus filhos têm medo de você.
quando você chega em casa, eles começam a tremer de medo. Eu falei, então está errado esse negócio, eu preciso mudar. E pela graça de Deus, muita oração, Deus começou a trabalhar no meu coração e eu consegui mudar um pouco e até hoje estou mudando ainda, né? Mas eu pude abraçar os meus filhos, eu pude chorar junto com eles nas crises deles. Nunca vou esquecer quando o Juninho teve a sua primeira paixão. Aquele jovem bonito, parece o pai, muito bonito ele. Ele chegou em casa, pai, estou apaixonado. Tá, Juninho? Pai, a menina é linda. Pai, ela não é crente, pai, o que eu faço? Ela é muito bonita, pai. Eu falei, eu sei que ela é bonita, filho, você tem bom gosto, você puxou para o seu pai. Mas você não pode namorar ela. Ela não teme a Deus. Pai, o que eu faço? Eu abracei meu filho, eu apertei meu filho no meu peito. Eu chorei junto com ele. Vai passar, filho, vai passar. Deus tem o melhor para você. Abracei minha filha, as duas, nas crises delas. A Lena, muitas noites, passou em claro, aconselhando nossos filhos, chorando com eles no quarto. Noites sem fim. Irmãos, glória a Deus por isso. Porque Deus ouve e Deus usa a nossa vida. Nós só temos que obedecer. Deixa eu correr que meu tempo já acabou. Eu vou para o final já, viu, pastor? O israelita, ele tinha na porta da sua casa, e tem até hoje, partes do Antigo Testamento, e fica no portal da casa, para que toda a família tenha ali porções da palavra de Deus. Até hoje eles fazem isso. Um conselho, coloque na televisão, no canto lá do computador, do espelho do banheiro, na porta da casa, versículos. Faça isso. Na nossa cama tinha um, né? A Priscila era pequenininha, e ela chegava assim e lia, enxugará toda lágrima, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Enxugará toda lágrima. Ela tinha o quê? 2 anos, 2 anos e meio. Mas é importante isso, irmãos, tá bom? Que Deus realmente possa nos ajudar, né? Admoestar. Admoestação significa reprimir o que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento de maneira a ser, na sua maneira de ser. Advertência, repreensão. E com amor nós devemos fazer tudo isso. Não é com ódio, é sentando. Um conselho para os pais, nunca fale para os seus filhos assim. Senta, fica no mesmo nível que ele. Para que ele saiba que você está olhando nos olhos dele e que você está falando para alguém do mesmo nível que você. Importante, irmãos. O tempo não permite a gente falar mais nada sobre isso, tá? Então estou correndo aqui. Vou deixar com o pastor tudo isso daqui, ele pode depois, se os irmãos tiverem... O pastor é aquela parte lá, fala com ele. Mas tudo isso que eu mostrei aqui são sobre a correção dos filhos, né? Como nós devemos agir, tá bom? Mas eu finalizo com uma história muito triste. A história... Opa, acho que eu fechei, pastor. Não, a história é depois. Não vou contar agora. Vai ser na próxima mensagem. Mas nós precisamos, de fato, amar nossa família e cuidar dela. Que nós possamos, de fato, fazer isso. O que é que marca a nossa vida são essas 3 coisas, né? Que eu quero colocar aqui. Missão, visão e valores. Isso vai fazer toda a diferença na minha família e na sua família também. Amém? Deus abençoe, pastor.